Olá amigos, estamos começando mais um Alta Velocidade, mais um para falar sobre o AMA Supercross, que no último final de semana disputou a 12ª etapa lá em Santa Clara. São apenas 16 os campeonatos e agora temos 4 provas restantes para a gente conhecer o grande campeão. Então vamos falar sobre como está aí como está o campeonato, quem são os principais personagens para conquistar esse título e falar um pouquinho sobre a corrida de Santa Clara. Roda! E vamos começar a contar a história de Santa Clara com a Hat One, que é a primeira classificatória, onde os 4 primeiros colocados já garantem vaga para a grande corrida. O roll shot ficou nas mãos do Mike Alessi, piloto da Honda, mas ele foi superado ainda no início pelo Jason Anderson da Husqvarna e pelo Ken Roczen da Suzuki, caiu para a 3ª colocação. Por falar em cair, quem caiu foi o Trey Canard, piloto da Honda, caiu literalmente na largada, foi para as últimas posições, até tentou uma corrida de recuperação, não conseguiu e não se classificou. O Chad Reed, piloto da Yamaha, estava na 5ª colocação, né? O primeiro que não se classifica, mas ele conseguiu passar o Justin Barcia, também da Yamaha, foi para a 4ª colocação. No finalzinho, o Chad Reed passa o Michael Alessi, vai para 3º, e lá na frente o Ken Roczen passa o Jason Anderson e vence a corrida. Então os 4 classificados foram nessa ordem: Ken Roczen, piloto da Suzuki, Jason Anderson, piloto da Husqvarna, Chad Reed, piloto da Yamaha, e Michael Alessi, piloto da Honda. E indo agora para a Hat 2, o Marvin Musquin, piloto da KTM, fez o roll shot, mas também não conseguiu manter a ponta aí por muito tempo. Foi superado pelo Ryan Nunn da KTM e pelo James Stewart da Suzuki, caiu para a 3ª colocação. E esses 3 meio que ficaram definidos ali: Nunn em primeiro, Stewart em segundo e Musquin na 3ª colocação. Mas a briga pela 4ª colocação, a última vaga, né, que se garantia aí para a grande corrida, pegou fogo. O Joshua Hansen, o piloto da Kawasaki, ocupava essa posição no comecinho, mas ele foi superado pelo Jason Brighton, piloto da KTM, e depois pelo Justin Bogle, piloto da Honda. E o Bogle e o Brighton brigaram muito fortemente na última volta, e o Bogle conseguiu a ultrapassagem e ficou com a posição. Então só confirmando, né, Ryan Nunn da KTM, James Stewart da Suzuki, Marvin Musquin da KTM e o Justin Bogle da Honda. E vamos falar agora da Semi One, onde os 5 primeiros colocados garantiriam vaga, ao contrário da Hat 1 e da Hat 2, que eram apenas 4. Na Semi são 5 melhores colocados. O roll shot ficou com o Nicholas Wey, piloto da Kawasaki, e ele conseguiu se manter na ponta até a 2ª volta, quando foi superado pelo Eli Tomac, também da Kawasaki. E a gente teve um acidente. O Vince Friese, piloto da Honda, tinha tempo já que não aprontava, né? Ele começou o ano aprontando bastante. Ele acabou se chocando com o Jacob Weimer, piloto da Suzuki. Os dois caíram, estavam ali entre os primeiros. Conseguiram levantar rapidamente, mas perderam algumas posições e tiveram que partir para a recuperação. Então dessa forma a gente ficou com o Tomac em primeiro, o Nicholas Wey em segundo, mas o Nicholas Wey perdeu ainda 2 posições na sequência para o Trey Canard da Honda e para o Aston Peak da Yamaha. Dessa forma o Wey caiu para a 4ª colocação e foi assim até o finalzinho, até que o Trey Canard passa o Eli Tomac para vencer a corrida. Então os 5 classificados foram nessa ordem: Trey Canard da Honda, Eli Tomac da Kawasaki, Aston Peak da Yamaha, Nicholas Wey, que parou de perder as posições e terminou em 4º, e na última posição ficou o Jacob Weimer, né, que tinha caído com o Vince Friese no comecinho, piloto da Suzuki, conseguiu se recuperar e buscou aí a última vaga. E na Hat 2, o roll shot ficou com o Joshua Grant, piloto da Kawasaki. Ele foi seguido aí do Justin Brighton da KTM e pelo Joshua Hansen da Kawasaki também, então eram os 3 primeiros colocados. E a briga ficou realmente ali pelas últimas posições da classificação. O Nicholas Wey, que era o 4º colocado, ele perdeu a posição para o Blake Baggett, piloto da Suzuki, que caiu para 5º. E na sequência perdeu também a posição para o Justin Barcia, piloto da Yamaha, e ficou para fora da zona de classificação, caiu para 6º. No finalzinho, o Baggett ainda consegue passar o Hansel pela 3ª colocação, mas ficou definido aí os 5 classificados da Semi 2, que foram na ordem o Joshua Grant, piloto da Kawasaki, em primeiro, o Justin Brighton, piloto da KTM, em segundo, o Blake Baggett, piloto da Suzuki, em terceiro, o Justin Hansel, piloto da Kawasaki, na 4ª colocação, e o Justin Barcia, da Yamaha, em 5º. Na repescagem, os
pilotos que ainda não tinham conseguido vaga, tinha a última chance para 4 vagas em jogo. O Cade Clason, piloto da Honda, fez o roll shot e ficou por ali no início da corrida, mas foi superado no decorrer da prova pelo Nicolas Schmidt, piloto da Suzuki, que pulou para primeiro e venceu a corrida. A gente teve um acidente, o Devin Hepper, piloto da Kawasaki, acabou caindo e perdeu um tombo até meio feio e perdeu aí as chances de classificação. Então os 4 últimos classificados para a grande corrida foram na ordem o Nicolas Schmidt, piloto da Suzuki, e a gente veio um trio da Honda com o Cade Clason em segundo, o Alex Hay em quarto e o Vince Friese na quarta colocação. A corrida principal começou quente. Jason Anderson da Husqvarna fez o roll shot, mas o Justin Brighton da KTM tentou ultrapassá-lo por fora ali. Os dois acabaram dando uma ombrada, acabaram se tocando. O Justin Brighton caiu, o Nicolas Schmidt, que vinha logo atrás, não teve como desviar, caiu também. E nesse salseiro, Ryan Dungey da KTM aproveitou, passou os dois, assumiu a liderança, seguido do Justin Bogle. E o Bogle foi para cima do Dungey, chegou a ultrapassar o Ryan Dungey ali no comecinho. Parecia que teríamos uma briga, parecia que teríamos uma emoção. Mas logo o Ryan Dungey colocou ordem na casa, passou, foi-se embora. Mostrou porque é bicampeão da categoria, mostrou porque é o atual líder e mostrou porque já está com uma mão na taça. Provavelmente leva esse título aí com os pés nas costas. O Bogle ainda foi superado pelo Ken Roczen e pelo Jason Anderson na sequência. Caiu para a quarta colocação. Depois o Chad Reed passou pelo Bogle. Depois o Trey Canard passou pelo Bogle. Então ele foi sendo engolido pelo pelotão. Tivemos uma queda nessa corrida, o James Stewart acabou caindo, abandonou, não teve muita sorte. E ele que está vindo, né, de algumas corridas fora e não está tendo muita sorte, o James Stewart, nessa temporada 2016. Uma decepção dessa corrida, o Marvin Musquin, né, vocês estão acostumados, vocês que estão acompanhando essa sequência do alta velocidade, acompanhando prova a prova, etapa a etapa, o AMA Supercross, o Marvin Musquin foi muito mal, terminou lá para a 16ª posição, nem lembro direito, mas foi mal. Então, bem decepcionante. No finalzinho, vitória tranquila para o Ryan Dungey. Mais uma para ele na temporada. Apesar que ele estava aí já 3 corridas, né? Já que ele foi punido na última etapa. Caçaram a vitória dele. Então, voltou ao ponto mais alto do pódio. Ken Roczen, segundo colocado. Jason Anderson, terceiro colocado. Chad Reed, quarto. E o Trey Canard na quinta colocação. E com isso, a classificação do campeonato ficou da seguinte forma. Ryan Dungey tem 278 pontos contra 236 do Ken Roczen, 220 do Jason Anderson e 200 do Eli Tomac. E é isso, falamos aí sobre a etapa de Santa Clara. Restam apenas 4 e a próxima neste final de semana em Indianápolis. Só o templo sagrado do automobilismo vai receber esses pilotos aí para a 13ª etapa, e aí faltarão apenas 3 para a gente saber quem é o grande campeão. Mas não dá ainda para cravar o Ryan Dungey, porque a diferença do vencedor para o segundo colocado é muito pouco, apenas 3 pontos, né? O vencedor faz 25 e o segundo 22. Então a diferença dele aí está na casa de 50 pontos para o segundo colocado, mas se ele cair, por exemplo, em 2, já perde toda a vantagem. Então, apesar de ter tantas vitórias, apesar de tamanho domínio dele na temporada, o sistema de pontuação não é muito justo aí com o vencedor e dá essa emoção extra no campeonato. Então já sabe, se gostaram, dá aquele likezinho aqui pra gente, ajude na divulgação, compartilhe na sua rede social, se inscreva no canal para receber atualizações e mande sugestões, mande dica, qualquer coisa. A gente está querendo ouvir você, querido telespectador. Um abraço para todo mundo e até a próxima edição.